E eu peço aos irmãos que abram em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Nós temos já alguns domingos aprendido a orar mediante o exemplo e a sabedoria de nosso Senhor. Nós vimos que Jesus primeiro fazia e depois ele ensinava, né? E ele realmente se fez o exemplo perfeito de oração, né? De vida de oração. Nós vimos que ele nos ensinou o que devemos pedir a Deus em primeiro lugar, né? Que é pela santificação do nome de Deus, né? Pela vinda do reino de Deus e pela realização da vontade de Deus na terra como ela é realizada no céu. Então a gente viu que esses são pedidos da maior importância pelo simples fato de nosso Senhor haver ensinado uma oração, que é um modelo para nós de oração, e que colocou esses três pedidos iniciais na sua oração. Então hoje nós vamos continuar e ver o que mais o Senhor nos ensina a pedir a Deus nas nossas orações. Então, vou ler os versículos em questão, que é o versículo 1 ao 4, os irmãos acompanham em suas Bíblias. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Então você percebe que esse foi um outro momento, não é aquele momento que Jesus estava no monte com os discípulos, isso aqui é em outro momento, em que ele volta então a usar aquelas palavras como aqueles pedidos que são da maior importância para cada um de nós que conhecemos ao Senhor. Quando oramos a nosso Pai que está nos céus, nós devemos pedir também por três coisas, né? E a primeira delas está aqui no versículo 3. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Eu não sei como é que está na sua tradução, mas o sentido é o mesmo, ou seja, que nós devemos levar a Deus as nossas necessidades, inclusive a mais elementar de todas, que é a necessidade do alimento. Você, na verdade, só está aqui hoje porque você está razoavelmente ou muito bem alimentado. Porque senão nem forças você teria para sair de casa, para estar aqui conosco. Então a primeira necessidade declarada pelo Senhor na sua oração é essa: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Agora, por que uma necessidade tão básica e tão comum está no ensino de nosso Senhor sobre oração? Acredito que nós, às vezes, precisamos ser lembrados que nós também temos um corpo, que nós não somos somente espírito, mas que nós também temos um corpo, e este corpo ele precisa de cuidados. Claro que a medida do nosso cuidado pode mudar em relação um do outro, mas Jesus está aqui falando daquela medida que todos nós certamente temos em comum, que é a necessidade de estar pelo menos suficientemente alimentados, dia a dia. O Senhor, ele nos ensina, pela sua palavra, que é importante nós zelarmos pela vida física.
Então, uma das coisas que você e eu precisamos olhar e considerar é que Deus é o provedor das nossas necessidades básicas, inclusive do nosso alimento. E é muito interessante que, é claro, os discípulos de nosso Senhor, a maioria deles era pobre. Você pode até recordar o que ele disse lá no capítulo 6 desse mesmo livro, quando ele se dirige aos discípulos dele, e o que é que ele diz? Bem-aventurados vós, os pobres. A maior parte dos discípulos de nosso Senhor eram pessoas pobres. E olhe que naqueles dias pode até ter sido mais difícil para eles do que é para nós hoje em dia suprir as nossas necessidades. Então, se naqueles dias que era uma luta muito grande para você ter o pão de cada dia, Jesus foi muito certo, Jesus foi perfeito em elevar os pensamentos dos seus discípulos para aquele que pode suprir as suas próprias necessidades. Então, o alimento cotidiano, e é interessante o que ele está falando, porque muitas vezes, meus irmãos, os trabalhos que aquelas pessoas conseguiam era um trabalho de você fazer um determinado serviço por um dia e receber o dinheiro daquele dia, porque podia haver aquela necessidade. Eu me lembro de quando eu estava trabalhando no interior, também com missões, e conseguia pessoas lá para fazer o serviço, eu perguntava a elas, você já quer receber o seu de hoje? Algumas queriam, eu disse, não, me dê só no final da semana. Mas eu me preocupava com isso porque podia estar faltando naquele dia na casa daquelas pessoas. E também porque às vezes a pessoa fica sem jeito de pedir. Então eu já tomava essa iniciativa e já falava com aquelas pessoas. Porque nós temos também que cuidar não somente do que é o espiritual, mas aquilo também que é natural, aquilo que é próprio de cada um de nós. Você pode decidir jejuar. E é claro que eu quero fazer aqui uma diferença, né, entre você jejuar e você sentir fome. O que é jejuar, irmãos? Jejuar é quando você decide, é uma decisão sua, separar determinada hora do dia para você orar, a ponto de você não se preocupar em se alimentar durante aquele período. Ou seja, jejuar é você, por exemplo, eu quero separar, digamos que você não vai ter nenhum compromisso externo, né? Você vai poder estar na sua casa. Então você separar, bom, hoje eu não vou almoçar. Hoje eu não vou almoçar. Eu vou começar o meu período de oração pela manhã até o entardecer. É uma decisão sua, é um compromisso seu. Enquanto você faz isso, você está jejuando, ou seja, é algo voluntário, é algo proposital seu, você decidir não se alimentar. Outra coisa é você estar passando fome ou sentindo fome. É quando você está à procura de alimento e você não encontra esse alimento. Eu queria então chamar a atenção de vocês. Vamos voltar aqui a Mateus capítulo 4. Você deixa marcado Lucas. Aí eu quero voltar com você a Mateus capítulo 4. E ver um momento em que o nosso Senhor, ele estava jejuando e depois ele sentiu fome. Vejamos aqui Mateus capítulo 4. O que diz o versículo 2? Notamos que Jesus ele está no deserto, foi levado lá pelo Espírito do Senhor para ser tentado pelo diabo, e ele ficou nesse deserto por um determinado tempo e ficou jejuando 40 dias e 40 noites nesse deserto. Aqui Jesus ele estava com um propósito de que eu não vou me alimentar enquanto não passar
por todo esse período. Então, como diz aqui no final do versículo 2, ele teve fome. Nessa hora, ele teve fome, e nessa hora o tentador, né, se apresentou a ele para oferecer, não da maneira que Deus queria, mas propôs a ele saciar a sua fome à sua própria maneira. Olha, o nosso Senhor, quando ele estava jejuando, o alimento dele era a palavra de Deus. É tanto que ele diz aqui, né, quando o inimigo faz uma proposta a ele, né, dizendo, olha, aqui no versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando se jejua, o alimento da gente é a palavra de Deus. Jejuar é aquele momento em que você separa para você estar num lugar. Nesse lugar você vai estar orando, você não vai estar simplesmente apenas suportando não comer nada. Você vai estar orando a Deus sem se importar com o alimento nessa hora, porque nesse momento você olha a palavra de Deus como o seu alimento. No caso, quando Jesus venceu as suas tentações, como diz aqui no versículo 11 do capítulo 4, depois que ele venceu as tentações, diz assim, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Foi somente nesse momento que o nosso Senhor provou do pão. Então, irmãos, você vê que existe uma diferença entre jejuar e se alimentar. Satisfazer a fome do corpo é importante para o espírito. Temos que jejuar, mas temos também que nos alimentar, e isso diariamente. E quem nos dá o alimento diário, de acordo com o nosso Senhor? É o nosso Pai que está nos céus. Talvez você imagine, mas meu irmão, se eu perder o meu emprego, eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã. Você vai ter o que comer amanhã. Talvez Deus até mostre a nós que nós não precisamos estar empregados para ter o alimento. Deus quer que nós estejamos trabalhando. Deus não nos ensina a se tornar um dependente de homens. Deus nos ensina a trabalhar e, através do nosso trabalho, ter o nosso alimento. Mas, irmãos, Deus pode mostrar a você de uma maneira clara, se você ainda duvida, que o seu alimento, que o seu sustento vem dele. Não sei, talvez hoje você esteja até numa condição financeira boa. Mas será que tempos atrás você tinha essa condição? Ou será que no tempo, quando você morava com seus pais, a vida era mais fácil ou era mais difícil? E talvez você pense, meu Deus, eu olhando para o passado, olhando para quando eu vivia com os meus pais e olhando para hoje, eu tenho muito a agradecer a Deus. Porque eu não sei como foi que eu cheguei à condição que eu tenho hoje. Porque eu lembro que lá em casa era tudo mais difícil. Mas hoje eu tenho coisas que eu nem esperava ter, eu nem procurava ter, e tenho. Mostrando o que, meus irmãos? Que às vezes nós ficamos aflitos pelo dia de amanhã. Principalmente pelo alimento. Principalmente se você tem filho, se você tem filha, ou outra pessoa que dependa de você. E você ficar pensando, meu Deus, do jeito que vai a economia do país, o que vai ser de nós daqui a um tempo? Eu estou hoje empregado, mas e se a minha empresa fechar? E se a empresa onde eu trabalho falir? O que vai ser de mim? Como é que eu vou sobreviver? Eu vou começar a cortar alguns gastos, é claro, mas e se mesmo cortando esses gastos ainda faltar? Olha, descanse no Senhor. Ele não vai deixar faltar.
Ele pode deixar faltar as coisas que nós às vezes queremos. Mas as coisas que nós precisamos, Ele não vai deixar faltar. Porque Ele sabe que nós dependemos dEle. E o nosso Senhor nos ensinou, ó, Pai, dá-nos o pão cotidiano, e é o pão daquele dia, irmãos. Porque, não sei se a gente já parou para pensar, mas as nossas ansiedades, elas estão todas no futuro. Eu acho difícil a gente estar ansioso pelo dia, mas geralmente está ansioso pelo final do mês. Ou como vai ser daqui a 3 meses, ou como será que até o final do ano? Irmãos, posso contar um segredo a vocês? A gente não sabe se tem um dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Será que a gente está se preocupando gratuitamente? Indevidamente? Porque eu tenho certeza que aquilo que Deus nos dá, é certo que vamos receber da parte dele. O que você precisar, o que eu precisar, Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu me lembro uma vez, já faz muito tempo, meus pais ainda estavam vivos, e a gente passava por grandes apertos. Então, quando hoje eu vejo até as coisas que eu tenho, meu Deus, eu tenho muito mais do que eu tinha na época que morava com os meus pais. E eu me lembro de uma vez que eu estava com a saúde muito fraca, que eu até fiquei afastado assim, do trabalho, né, pelo INSS, e estava eu trabalhando na época, não sei se o meu irmão estava trabalhando, eu só me lembro que somente eu estava trabalhando. E por 2 vezes recebi em casa visita de amigos do trabalho, e esses amigos chegaram com doações e mais doações, e eu fiquei pensando, meu Deus, a gente não sabe o que Deus é capaz de fazer pela gente sem mesmo a gente esperar. Então, irmãos, às vezes a gente fica talvez um pouco envergonhado de contar as coisas, né? Mas olha, não tenha vergonha. Às vezes você pode ter saído de uma situação extremamente difícil e está numa situação muito boa hoje. Se foi assim, irmão, você tem mais motivos para confiar nesse Pai que está no céu, que olha por você, que olha por mim. Então vamos confiar nele. Pão de cada dia. Não é um pão até o final do mês, é um de cada dia. Como é que o povo de Israel foi ensinado a esperar o pão de cada dia? Ele aprendeu no deserto. No deserto. Quando ele estava peregrinando aqueles 40 anos no deserto, em que o maná caía dia a dia. Caiu o maná, o povo se alimentava. No outro dia, caía maná de novo. Teve gente que pensou, já que é assim, eu vou colher mais, né? Digam, vou colher mais hoje, que amanhã eu não preciso levantar para comer. Aí na hora que abriu lá, né, o recipiente, né, o maná tinha apodrecido. Por quê? Porque Deus queria ensinar. A cada dia que você... Com exceção do Shabat. Ou seja, no 6º dia, podia colher até em dobro, que no Shabat não iria apodrecer. Porque no Shabat era para haver o quê? Descanso. Descanso para o povo. Então, meu irmão, peça a Deus o seu pão cotidiano e se alimente, cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo sem se exceder nem por um lado, nem pelo outro. Segunda necessidade que o Senhor sabe que nós temos e que devemos buscar de Deus, nosso Pai, é o perdão dos nossos pecados.
É como ele diz, novamente em Lucas, capítulo 11, quando ele ensina os seus discípulos a orar, versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. O quinto pedido que Jesus nos ensina a fazer a Deus descreve a segunda maior necessidade que nós temos, que é de pedir perdão pelos nossos pecados. O mesmo Pai que nos alimenta com o pão cotidiano é também aquele que nos perdoa os pecados. Irmãos, um crente diferente de um não crente não é uma pessoa que não peca. Um crente e um não crente pecam. Mas o crente reconhece o seu pecado e procura em Deus o perdão do seu pecado. Em um único dia, irmãos, nós podemos cair em muitos pecados. Por exemplo, nós podemos falar com desprezo de alguma pessoa. Isso é um pecado. Nós podemos ter uma intenção impura em relação a algo, que também é um outro pecado. E nós também podemos cometer algum ato de vingança, que também é um pecado. E você pode pensar em muitas outras coisas, em que nós podemos cair e diante de Deus devemos confessar. Os pecados, eles têm vários aspectos. A palavra pecado literalmente seria errar o alvo, né? Se você for pensar assim, o que é pecado? É quando você erra o alvo, né? Só que tem vários aspectos. E Jesus, ele aponta um dos aspectos que faz diferença quando a gente considera. Olha como ele fala aqui, né? Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. O pecado, ele também tem esse aspecto de dívida. Quando Jesus perdoou os teus pecados e os meus pecados, ao morrer na cruz por nós, o que é que ele estava pagando? A nossa dívida. Eu não tinha como pagar essa dívida, você não tinha como pagar essa dívida, nem que Deus desse incontáveis vidas, ou mesmo que Deus desse a eternidade a cada um de nós seríamos, sabe o que, irmãos? Pecadores eternamente. Se em 80 anos de vida você morre em dívida com Deus, seria a mesma coisa na eternidade. Ia passar a eternidade a cada dia pecando. A única coisa que mudou essa trajetória, que mudou esse rumo na nossa vida, foi a cruz de nosso Senhor. Porque na cruz, quando o nosso Senhor Jesus morreu, ele levou sobre ele o quê? O que é que ele levou sobre ele? Os nossos pecados. E a prova disso é tão grande, irmãos, que lembram daquele malfeitor que estava ao lado dele e que ele disse para aquele malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso? O que é que ele deu certeza àquele homem? Que aquele homem, ele entraria no paraíso naquele dia. E que todos os pecados daquele homem, inclusive aquele que o levou àquela morte na cruz, não entrariam com ele no paraíso. Por que é que os homens, eles perecem, irmãos, se eles não têm a Cristo? É que eles não podem entrar no céu com os pecados deles, com a impureza, com aquela mancha que o pecado imprimiu na alma deles. Então nós entraremos no céu, na presença de um santo Deus, porque primeiro os nossos pecados foram retirados de nós. Aí você pensa, mas eu ainda peco hoje. Sim, você ainda peca hoje. E você deve reconhecer isso.
O pior cego é aquele que não quer enxergar. Não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer enxergar. Pois se eu não enxergo, pode ser uma deficiência minha. Agora, se eu enxergo e ainda me faço de cego para os meus pecados, eu vejo que eu tenho um problema muito maior. Então, eu tenho que confessar a Deus os meus pecados, porque eu estou em dívida. Agora, e quando em relação à minha irmã, eu também estou em dívida com ele. Eu também estou em dívida com ela. Por que a gente deve perdoar a uma pessoa quando ela vem arrependida até nós? Para que também possamos chegar a Deus e receber o perdão dele. Sei que às vezes a gente pode ignorar isso, mas olha só o que o nosso Senhor ensinou em Mateus capítulo 6. Vou pedir mais uma vez, irmãos, que a gente vá em Mateus capítulo 6 e ver o que o nosso Senhor ele fala em relação à necessidade de pedir perdão. Está em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E Jesus ele usou parábolas para ilustrar isso aqui também. Ou seja, como eu vou chegar a Deus e receber perdão ao confessar os meus pecados se eu não perdoei aquela pessoa que pecou contra mim? Ainda que ela tenha vindo até a me pedir perdão. Então nós, meus irmãos, temos que aprender com o nosso Senhor que nós sim precisamos perdoar os nossos ofensores, para que Deus também perdoe as nossas ofensas. E aí uma pessoa pode dizer assim: mas meu irmão, e se eu não puder perdoar? Nós todos sabemos que algumas ofensas podem ser maiores do que outras, assim como algumas dívidas podem ser maiores do que outras. Mas não há uma maneira melhor do que lidar com isso, meu irmão, do que olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos anos José demorou para perdoar os irmãos dele? Vocês sabem a história de José, o que ele passou. A vida dele foi totalmente... tipo assim, ele podia até imaginar um futuro, ou talvez imaginar, não, a minha vida vai ser essa aqui, eu vou crescer ao lado do meu pai, eu vou ser um pastor de ovelhas, como os meus irmãos e tudo mais. E vocês sabem que por inveja de José, os irmãos dele venderam ele, primeiro aos ismaelitas, que venderam aos egípcios, e ele ficou ali no Egito vários e vários anos. Inclusive, quando ele reencontrou com os irmãos dele, foi até uma experiência difícil, ele até testou os irmãos dele para ver se os irmãos tinham mudado, se realmente ainda eram as mesmas pessoas daqueles tempos que venderam ele, ou se eram outras pessoas, se haviam mudado. E uma das coisas que ele fez foi entender que aquilo que os irmãos deles fizeram contra ele, que foi um mal, ele não deixa de reconhecer que foi um mal, mas que Deus usou aquele mal para alcançar, atingir um bem. Talvez uma pessoa ela tenha feito um grande mal a você, e você até hoje você pensa, minha vida seria outra se essa pessoa não tivesse feito isso.
e você ainda hoje carrega esse pensamento, essa lembrança, esse ressentimento no seu coração, e parece que algumas coisas boas acontecem na sua vida, mas essa coisa ainda continua ali. Mas eu quero dizer a você o que eu mesmo tive que aprender. Que tem males que acontecem na nossa vida, irmãos, que são inevitáveis, mas também estão sujeitos ao controle de Deus. E se algum mal acontecer a você, pode ter certeza, Deus é capaz de transformá-lo em bem, a depender da maneira que você vai lidar com esse mal. Como foi que José lidou com o mal que aconteceu a ele? E ele pôde perdoar os irmãos? Eu olhei para o Senhor. Nessa hora não adianta olhar para o homem, não. Ah, mas fulano de tal perdoou, por que você não perdoa? Pode não ter nada a ver o que aconteceu com ele com o que aconteceu comigo. Não é olhando, a outra pessoa perdoou, por que você também não perdoa? Não, não é para olhar para o outro. É para olhar para Deus, que é aquele que é soberano. Sim, ele é soberano sobre todos, sobre os bons, sobre os maus. Ele é soberano. Se ele afastou algo de você, não foi porque outra pessoa afastou de você contra a vontade dele. Ele permitiu que isso acontecesse com você, mas não para o seu mal, para o seu bem. É nesse momento que os homens se separam dos garotos. É nesse momento que as mulheres se separam das meninas. É nesse momento ou você cresce ou você permanece com aquele pequeno tamanho que você tem. Olhe para Deus como um Deus soberano. O que foi que o nosso Senhor ele fez quando o próprio povo dele o crucificou? Sim, ali foram os sacerdotes, os principais do povo, foram os escribas, foi aquela corja que se juntou contra ele, mas ele sabia que aquilo estava acontecendo pela vontade do Pai. Ele não isentou aqueles homens de pecado nenhum. Não isentou. E no último dia, aqueles homens vão se levantar e vão encará-lo. E vão vê-lo. E vão reconhecê-lo. Nós não vimos o rosto do nosso Senhor. Mas Caifás, Anás, qualquer daqueles homens viram o rosto dele. Imagine o espanto deles no último dia, quando eles olharem face a face e virem aquele jovem judeu ali em pé diante deles, glorificado, na cadeira de juiz dos céus e da terra. Então, irmãos, se eu quero orar a Deus sem dificuldades, se eu quiser que a minha oração a Deus, ela ultrapasse o teto da minha casa, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu não preciso nem chegar a eles assim, irmão, eu tenho algo contra ti. Eu nem preciso você fazer isso. Basta você, do lugar em que está, pedir a Deus, ou até você mesmo, Senhor, eu não vou orar ao Senhor enquanto o Senhor não me ajudar em relação a isso. Enquanto o Senhor não tirar os meus olhos daquela pessoa e colocar em Ti. Enquanto eu estiver olhando para aquela pessoa, eu posso ter certeza, eu jamais vou esquecer isso que ela me fez. Mas se eu olhar para Ti, Senhor, se eu ignorar completamente aquela pessoa, se eu até, Senhor Deus, se eu olhar para Ti, Senhor Deus, de uma maneira que eu nunca olhei antes, aí sim eu vou ser capaz de perdoar, porque a minha vida não sou eu que governo. A minha vida não está no meu governo. É bonito, pode até soar bem, dizer, né? Eu estou no controle da minha vida. Você não está no controle de nada. E nem eu estou. Nosso Senhor está. E faz parte da fé confiar que Ele tem o melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele nos ensinou a perdoar os nossos ofensores, para que o nosso Pai nos perdoe. E pode ter certeza, aquela pessoa, ela também vai receber no último dia, pelo bem ou pelo mal que ela fez, através do corpo. A nossa língua
as nossas mãos, os nossos pés, qualquer órgão que a gente tenha usado, que foi um instrumento para o bem ou para o mal, será levado em consideração no último dia diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando para a última coisa que o nosso Senhor ensinou a pedirmos a Deus, está ainda em Lucas capítulo 4, no final do versículo 4, na última parte. E não nos deixes cair em tentação. Não sei se na sua tradução está assim, e não nos conduzas em tentação. Tem algumas traduções que às vezes as palavras são um pouco diferentes, eu preciso explicar. E não nos conduza em tentação, ou não nos deixe cair em tentação. Será que Deus quer nos colocar em tentação? Será isso? Bom, se você sabe que você já leu a carta de Tiago, Tiago ele diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, né? Aliás, nós vimos que quem é o tentador é o diabo, né? O tentador, aquele que nos testa, né? Que quer testar a cada um de nós. Mas, irmãos, a gente sabe que às vezes nós, por causa da nosso orgulho ou nossa inexperiência, a gente se considera forte diante das tentações do mundo. É fácil você encontrar algumas pessoas que elas são tão confiantes que elas se expõem a situações que você, assim, eu não me arriscaria a tanto. Mas alguns eles acham, são tão confiantes, seja assim, não, eu vou vencer essa. Não, eu posso ir até longe nisso aqui. Irmão, isso é o quê? Isso pode ser orgulho, né? Ou pode ser inexperiência, né? E às vezes, algumas pessoas, Deus pode, não estou dizendo que Ele está fazendo isso, mas Deus pode permitir que essa pessoa, ela, sim, passe por uma situação difícil, um teste difícil, né? Como em Lucas, você está em Lucas, vá comigo até o capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas, no versículo, olha só, no versículo 31 e 32 de Lucas, do 31 a 34. Vamos aqui. Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34, diz assim: são palavras de nosso Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Por que eu trouxe esse exemplo aqui, irmãos? Eu vejo que... Eu acho interessante que Jesus se dirigiu a Pedro pelo nome dele, né? Simão. Simão. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Note que a primeira coisa que você vê aqui é que o tentador, o testador, ele pede permissão. O Senhor disse, ele vos reclamou. Interessante, quando ele usa o vos, significa o quê? Que não era só Pedro, eram os demais. Assim, é como Jesus estivesse avisando ele, Pedro, Satanás foi a Deus pedir para tentar vocês todos. Mas, olhando para você, eu peço que eu orei por você,
eu já faço o meu papel de intercessor, eu já orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, quando você se voltar a mim, de novo, fortaleça os meus irmãos. Pedro, ou com orgulho, ou por inexperiência, ou por outra coisa, disse: Senhor, estou pronto para ir com o Senhor, ou para a prisão, ou até para a morte. Vocês sabem o que aconteceu, não foi? Ele negou não ao Senhor. Isso mostra o quê? Que o Senhor nos conhece, irmãos. Que às vezes você vem aqui, você vem ouvir a palavra do Senhor, né? E tem uma coisa que não está nem escrita aqui, não tem nada disso escrito aqui. De repente, o pregador aqui fala alguma coisa e de repente vai ao encontro de uma necessidade que nem o pregador sabia, mas Deus sabia e está hoje falando a você. Então, irmãos, primeira coisa que eu digo, nenhum de nós é forte. Nenhum. Eu posso ser forte para uma área que você é fraco. Aí sim. Aí tem diferença. Por isso você não pode nem dizer, como é que você cai numa pedrinha dessa derruba você? Você vê como uma pedrinha, mas para ele é uma pedra grande. Talvez a sua pedra grande para ele seja uma pedrinha. Por isso que é um erro, irmão, a gente querer comparar-se um com os outros. Sabe quem é o nosso modelo? A medida que a gente deve se aferir é o Senhor. E você não vê o Senhor, até mesmo quando Jesus se permitiu ser tentado, ele só despachou, vamos dizer assim, ele só despachou o diabo quando ele disse, não, agora você já fez seu teste, agora vai embora. E o diabo obedeceu? Obedeceu. O diabo só obedece ao Senhor. E se um dia desse você expulsar algum demônio, não é por causa da sua fé e da sua espiritualidade, não, ou santidade. Foi por causa do nome de Jesus Cristo. Então, alguns, Deus ele pode até permitir, como Pedro, você acha que é forte? Pois eu vou permitir o diabo te peneirar como trigo. Aí você volta para o Senhor. Nunca mais Pedro negou a Jesus. Às vezes, depois de uma experiência dura, nós também nunca mais caímos de novo naquele erro. Mas a nossa oração, como humildes e experientes diante de Deus, diante de uma tentação, é: Senhor, livra-me do mal. Você não tá nem no mal ainda, você já está pedindo para ser livre. Para ser livre do mal. Talvez na sua Bíblia não esteja as palavras livra-nos do mal, né? Mas se depois você for em Mateus 6 e 13, você vai ver que elas também estão incluídas no ensino de nosso Senhor sobre a oração. Então, ser conduzido ou pedindo a Deus para não cair em tentação, é quando você está pedindo a Deus para que Ele evite a sua queda. E será que nós temos orado por isso, irmãos? Irmão, eu vou viajar, já compra o que é necessário para a viagem, né? Ou seja, você toma todos os cuidados, você até ora a Deus para que Deus te livre de algum barbeiro, né? que haja na estrada. Eu estava vendo uns vídeos, meu irmão, eu disse, só a misericórdia de Deus. Caminhão vira, só falta pegar no carro e não pega. Isso é a mão de Deus livrando aquela pessoa da morte naquele dia, né? Mas será que você pede a Deus, Senhor, me livra do mal, que eu não sei quem eu vou encontrar no caminho? Você sabia, meus irmãos, que às vezes uma das situações mais perigosas para nós é quando nós nos achamos sozinhos em um lugar em que ninguém nos conhece? Foi uma viagem, estou lá sozinho, estou sem a minha esposa, estou sem os meus filhos, não tenho um horário certo para ir dormir, mas posso ficar até tarde. Cuidado quando você estiver numa situação dessa, irmão.
atenção dobrada, cuidado dobrado. Nessas horas, o inimigo pode estar pedindo a Deus para peneirar você como ele fez com Pedro, para testar a nossa santidade. Mas se você é uma pessoa humilde e experiente na vida cristã, você vai pedir: Senhor, me livra do mal. Me livra do mal. O mal, muitas vezes, ele usa a melhor aparência para se aproximar de nós. Pode ter certeza. Às vezes vem na melhor aparência, com as palavras mais sedutoras, as palavras mais agradáveis, e na verdade é um teste que o inimigo está fazendo à nossa fé, à nossa obediência, e cabe a nós novamente citar José. Corra, nem que a sua roupa fique nas mãos da criatura. Corra. Corra. O que é que Paulo disse a Timóteo? Fuja. Não é em frente de peito aberto, não. Enfrentar de peito aberto a morte, mas outras coisas, fuja. Aliás, se você não tiver como escapar também, a gente estava falando na EBD sobre algumas pessoas que foi o último teste delas, ou o maior teste da vida delas. Foi o quê? Permanecer fiel mesmo diante da ameaça de morte. E é claro que não foi Daniel que teve força, não foi nenhum outro, não foram os amigos dele, foi a graça de Deus que sustentou aqueles homens diante daquela hora. Temos que reconhecer, irmãos, que a tentação é um fato inevitável. Quando você pede a Deus para te livrar da tentação, não quer dizer que Deus vai te livrar de todas as tentações. Na verdade, uma das coisas que Deus faz é dar o escape. Ou seja, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e vos dará o escape para que possais suportá-la. Deus sabe até onde você e eu podemos suportar. Então vai chegar um momento em que Ele vai dar uma oportunidade, que é aquele momento. Não, agora é sair daqui. Agora é deixar esse lugar. Nosso Senhor foi tentado, nós também somos tentados dia após dia, mas nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, me livre de cair. Eu não estou pedindo: Senhor, me livra da tentação. É de cair, não é da tentação. Livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. Então, irmãos, como é que você se prepara de maneira prática para enfrentar isso? Vocês lembram que nos últimos momentos de Nosso Senhor, Ele também orou. Isso é muito bom, terminar esse estudo com esse exemplo. Já que a gente começou falando de Jesus em sua vida de oração, vamos ver esse momento. Jesus sabia que Ele estava para ser preso, para sofrer tudo aquilo que você e eu sabemos. E Ele chamou 3 discípulos para orar com Ele. E esses 3 discípulos que estavam com Ele, em que Ele foi orar, esses discípulos estavam cansados, você sabe, estavam dormindo. Jesus chegou para eles e disse essas palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro: Senhor, de maneira nenhuma te negarei. O espírito está pronto, né? Eu acredito, Pedro não estava mentindo, não. Ele estava totalmente sendo sincero ali. Mas a carne, a natureza humana, ela é o quê? Fraca. Então, mais uma razão para nós orarmos. Então, meus irmãos, nós completamos esse estudo de hoje, aliás, desses 3 domingos que a gente orou, entendendo que o nosso Senhor, Ele nos ensinou a orar e destacou 6 coisas. Orar para que o nome de Deus seja santificado, que o reino dele venha, que seja feita a vontade dele na terra como ela é feita no céu, que ele nos dê o pão de cada dia
que Ele perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos devem, e que Ele nos livre de cair em tentação. O que é que nós devemos fazer? Incluir esses pedidos. 1, 2 ou todos em nossas orações durante a semana, para que assim nós possamos estar também orando como Ele nos ensinou a orar. Senhor, muito obrigado pela assistência do Teu Espírito para trazer, Senhor Deus, essa mensagem de hoje à noite. Essa mensagem é tão importante para mim como para cada pessoa que me escuta nesse momento, Senhor. E eu sei que a Tua vontade para nós é que nós sejamos cristãos, humildes e experientes na vida cristã. Nós sabemos, ó Deus, que esse mundo é um mundo de tentações, é um mundo de dificuldades, inclusive dificuldades materiais, que todos nós podemos enfrentar. Mas é nesse cenário que o Senhor nos chama a olhar para Ti como nosso Pai, de levar a Ti as nossas necessidades em nossas súplicas, orações e ações de graças. Entender que uma vez que nós, pela fé, nos entregamos a Ti, das Tuas mãos jamais poderemos ser arrebatados. E que o Senhor está cuidando de nós e cuidará até o fim. Mesmo quando for o dia da nossa partida, o Senhor estará conosco. Assim como aquele homem esteve junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, ali naquela fornalha, e aquele anjo que esteve junto com Daniel na cova dos leões. O Senhor jamais deixará a nenhum dos teus filhos. Eu sei, Pai, de notícias, sei de pessoas que estão passando aflição em outros lugares, sei de pessoas que pela fé delas, meu Pai, elas estão sendo executadas. Mas eu sei também que o Senhor está com cada uma delas. Eu sei que o Senhor, como diz a sua palavra, tem por preciosa a morte dos seus santos. O Senhor que os salvou, certamente cuida de cada um deles. Mesmo quando para Ti, Senhor Deus, é o momento deles voltarem para casa. Que o Senhor Deus nos dê um coração de fé, Senhor, diante de Ti. Essas coisas não são para pessoas que apenas enxergam com os olhos a vida. São para pessoas que enxergam com fé também a vida. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, inclusive aqueles que mais tarde vão ver essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a orar, como Teu Filho nos ensinou, nos dando sempre a lembrança. Olha, é assim que vocês devem orar. Lembrando destas coisas, além das outras, que porventura também sejam importantes para vocês. Assim, Pai, eu agradeço. Peço por essa igreja, Deus, esse trabalho que tem, ó Deus, iniciado aqui em Maranguape. Oro para que dali, Senhor Deus, brilhe a luz da Tua palavra, Senhor Deus, para outras casas, para outras famílias. Oro para que as crianças que têm vindo, para os vizinhos, os amigos que têm comparecido aqui aos cultos, ó Deus, que eles também, ó Pai, sejam abençoados, Senhor Deus. Se não tem a salvação, com a salvação. Se já tem a salvação, com a edificação que a Tua palavra nos traz. Que o Senhor também seja com o Teu servo, irmão Rafael, Tua serva, irmã Lídia, sua família ali no Japão, com os irmãos também de lá. São grandes os desafios de lá, talvez maiores do que os daqui, mas maior do que tudo é o Senhor que está conosco. E isso temos certeza, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos a Ti, nosso Pai. Amém.